Novembro é um mês muito importante da conscientização da saúde do homem, né? Principalmente em relação ao câncer de próstata. Mas é importante que a gente seja o ano azul, né? Que todo mundo se cuide, tenha preocupação com a sua saúde durante os 12 meses do ano, não só em novembro, né? Novembro serve para a gente conscientizar melhor a população, mas é importante a gente manter isso em mente sempre. Ano a ano, o senhor percebe, doutor, que vem aumentando a conscientização dos homens? Os homens estão comparecendo mais aos consultórios para fazer os exames preventivos? Na verdade, isso é um fenômeno que cresce e está crescendo cada vez mais, parece uma crescimento que a gente chama de progressão geométrica, né? Eu acho que os fazedores de ideia vão aumentando a informação e cada vez menos você tem o preconceito quanto a procurar urologista. E realmente, cada vez mais os homens, por livre, espontânea vontade, sem ninguém levá-lo ao consultório do urologista, não, doutor, eu preciso fazer a minha rotina do câncer de próstata e de todas as outras doenças que estão relacionadas ao sexo masculino, né? O senhor sempre reforça, doutor, a necessidade de que haja uma frequência nesse exame, não é? A partir de qual idade o homem deve procurar o urologista? A gente indica que a partir dos 40 anos o homem procura o urologista, mas isso não quer dizer que a partir dos 40 anos nós vamos começar a fazer a rotina de próstata. Se você seguir o que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza, aquele paciente que não tem nenhum histórico familiar, não tem algum fator de risco para o câncer de próstata, a rotina deve ser começar aos 50 anos. E aqueles que têm alguma história familiar, algum parente próximo ligado, né, que tenha câncer, ou algumas outras, obeso, paciente tabagista, esse a gente começa com 45 anos. Eu acompanho sempre as postagens do senhor em relação... O senhor está sempre aí em busca de conhecimento, né, doutor, de novas técnicas. As pessoas, elas falam, quando se fala em câncer de próstata, há um temor dos homens também em relação às consequências dessa doença na vida do homem. Hoje, a tecnologia vem permitindo mais qualidade de vida, procedimentos menos invasivos, isso vem evoluindo bastante? O preconceito quanto ao câncer de próstata, todo mundo fala, é o exame, porque é um exame é feito de uma maneira desagradável. Esse é um dos problemas. Realmente o problema, e eu acho que é o pior problema, é o medo das sequelas relacionadas ao tratamento do câncer de próstata. Porque o homem não quer ter o diagnóstico, ele sabe que se ele tiver o diagnóstico, ele vai ser submetido a uma cirurgia ou a radioterapia e pode levá-lo à disfunção erétil, à perda da continência urinária. Mas, hoje em dia, com o advento das técnicas minimamente invasivas, das quais realmente a senhora Carla falou certinho, eu sou muito fã, nós conseguimos ter cada vez resultados melhores com a cirurgia robótica. Hoje já é uma realidade no nosso meio o tratamento do câncer de próstata por cirurgia robótica. Nós estamos falando em São Paulo, cidade, nós temos 28 robôs já funcionando e agora no interior de São Paulo já temos 5. E é uma questão de tempo chegar cada vez mais próximo da gente. Eu ainda preciso levar nossos pacientes para outra cidade, mas em breve com certeza teremos aqui também. E o robô nos proporciona uma precisão maior na hora de você preservar os feixes nervosos, né, os neurônios, entre aspas, que são responsáveis pela ereção, e na hora de você preservar os músculos que são responsáveis pela continência urinária. E cada vez mais também está ganhando terreno no nosso meio urológico, são as técnicas preservadoras de próstata. Que você, por exemplo, você tem um tumorzinho, que ele é um tumor importante, mas ele está localizado num ponto da próstata. Você consegue ir lá e só destruir esse ponto, com muito menos consequências para o paciente do que a cirurgia antiga, a cirurgia aberta, que era bastante mutiladora. Isso que é importante, buscar informação, atualizar as informações, para não se ter aquela ideia lá de trás dos casos que as pessoas às vezes viram antigamente. Isso tudo foi mudando ao longo dos anos, não é? Graças a campanhas como o Novembro Azul, né? Essa é a grande função das campanhas de conscientização, o Outubro Rosa, o Novembro Azul e outras cores que foram criadas aí no decorrer do ano, para justamente você desmitificar a doença. Quanto mais se falar da doença, quanto mais você tirar as mitificações, os problemas relacionados a essa doença, mais fácil do próprio paciente procurar ajuda, procurar a assistência do médico ou do profissional que esteja acompanhando ele. Muito bem, estamos conversando sobre o Novembro Azul, o mês de combate de prevenção ao câncer de próstata, com o urologista Fabrício Messetti. Bidu, tem perguntas? Com certeza, doutor Fabrício, bom dia. Bom dia, Bidu. Existe algum alimento que possa ser aquele alimento provocador? Muito se fala em pimenta, em algumas coisas que possam acelerar o processo. E outra coisa, existe alguma forma da pessoa
perceber no seu próprio organismo alguma alteração, algum sintoma que possa levar ao câncer de próstata? Primeiramente, as dietas ricas em gordura, principalmente gordura animal, são um fator de risco para o câncer de próstata, né? O paciente obeso, em decorrente de alimentação gordurosa, alimentação industrializada, ele tem uma maior incidência do câncer de próstata. Aí já vai para a prevenção. Qual é a prevenção? O paciente ter uma alimentação mais rica em frutas, em fibras, em verdura, grãos, você consegue ter uma prevenção maior ao câncer de próstata. O grande problema do câncer de próstata, Bidu, é o seguinte: no começo, nos casos iniciais, ele é totalmente assintomático. E é muito comum a gente ouvir isso. Não, doutor, não preciso procurar um médico porque eu não estou sentindo nada. Mas a gente sabe que a cura do câncer de próstata, ele é muito dependente do estágio que você identifica essa doença. E como no estágio inicial, que é a melhor hora de tratar, ele é assintomático, então, por isso que é importante o paciente, mesmo não ter sentido nada, não ter nenhuma alteração urinária ou qualquer outra coisa que pode se relacionar ao câncer de próstata, ele procurar o médico mesmo estando assintomático. Porque se a gente conseguir pegar uma doença inicial, é muito mais fácil, inclusive para tratar com as formas minimamente invasivas, como a preservação da próstata ou mesmo a robótica, tem resultados muito melhores do que aqueles mais avançados. Então, realmente, o problema é que ele é sintomático, mas você, pegando ele no começo, você consegue tratar de forma com bastante sucesso. Por exemplo, se a pessoa tem o pai, o avô que já teve câncer de próstata, o homem começa a fazer esses exames mais cedo? Pela literatura, o que manda a sociedade brasileira, a gente segue o que a sociedade brasileira manda, o paciente que tem uma história familiar direta, pai ou irmão acometido, ele pode ter até 10 vezes mais chance de ter o tumor. Então, a sociedade nos indica começar aos 45 anos esse paciente. Mas aí entra naquilo que eu falei. A gente pede que o paciente procure aos 40. Por quê? Porque a gente individualiza cada caso. Por exemplo, eu tenho pacientes que são 4 homens e 3 irmãos tiveram câncer de próstata. Então esse paciente, eu sei, com 40 anos eu começo a fazer a rotina, porque não é certeza, mas ele tem uma grande chance de, no decorrer da vida, desenvolver um câncer. Então, cada paciente, né, principalmente esses que têm histórias familiares, história familiar de mulheres com câncer de mama também é outro fator que é importante para o câncer de próstata. Tem uma relação. Tem uma relação genética que é importante. Então, esses pacientes, a gente costuma começar a rotina mais cedo. É importante ele procurar o seu médico para ele individualizar o acompanhamento que será necessário. Quando a gente fala de exames de próstata, tem o exame de sangue e o exame de toque. Não dá para fazer só o de sangue. Eu já ouço muito homem falando isso. Eu fiz o exame de sangue, eu já estou tranquilo. Isso entra um pouco no medo do toque, mas infelizmente um não substitui o outro. Eles são complementares. Não adianta a gente fazer só o exame de toque, como não adianta a gente só fazer o exame de sangue. Sim, o exame de sangue ele detecta mais alterações que o toque. Mas a gente sabe que o toque é o que detecta os piores tumores, aqueles que não alteram o exame de sangue, mas eles são bastante agressivos, mudam a consistência da próstata. Então, realmente é importante você fazer os dois. Tem que fazer os dois. Não adianta querer negociar, daí já vai preparado para já fazer os dois. É uma questão mesmo de preconceito, de mudança de hábitos, né? Mas tem mudado muito, viu, Carla? Antigamente era mais comum o paciente chegar no consultório e falar: não, doutor, o exame de toque eu não quero fazer. Hoje em dia ainda acontece, mas é cada vez menos comum, graças a Deus e graças a campanhas, né? Também. Se a pessoa, por exemplo, o Bidu falou a respeito dos sintomas, né? Se a pessoa o homem espera chegar à fase dos sintomas, aí às vezes ele já vai chegar com câncer em estágio avançado, né? Até hoje em dia nós temos cura para... Quem mexe com câncer nunca fala em cura, né? Mas assim, no sucesso do terapêutico, só no tumor que está localizado na próstata. Os pacientes que já têm doença à distância, metástase, a gente sabe que você não consegue tirar essa doença do paciente. Você consegue melhorar, prolongar a vida, mas você não consegue tirar. E quando o paciente começa a ter sintomas, ele geralmente já tem uma doença avançada. Principalmente se for um sintoma relacionado à dor óssea, que é um dos principais sítios de metástase do câncer de próstata. E outro sintoma que pode ter são alterações urinárias, dificuldade a urinar. Mas a gente tem que lembrar também que o aumento da próstata, o aumento benigno da próstata, que todos os homens depois de 40 anos podem sentir,
ele leva esses sintomas. Então é muito comum, benigno. E é benigno. É muito comum o paciente, no fim, às vezes termina sendo muito bom, porque o paciente tem sintomas urinários, procura o médico porque ele tem sintomas urinários decorrente da hiperplasia benigna da próstata, mas quando você vai investigar, descobre que ele tem um tumor que não estava causando nenhuma alteração para ele, mas foi que já achado de exame. Procuramos uma coisa e nós conseguimos achar outros.